Queridos amigos, que a paz do Senhor, cada dia mais, envolva os nossos pensamentos, trazendo para todos nós um estado de pacificação, que nossos corações possam estar repletos de confiança, sem medo da luta, mas, acima de tudo, mantendo-nos ligados ao pensamento do Cristo, por meio das lições que cada dia Ele tem nos ofertado. Hoje nós vamos ler a desigualdade das riquezas, que é o item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, para adquirir nem sóbrios e providentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio, em pouco tempo, estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com a necessidade. Admitindo-se, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio, dizer-lhe que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, nem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas, como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ele permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com o que o melhoramento já teve, ou terá outra existência, outro que agora tem, talvez não na terra e amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da benevolência. Queridos amigos, ao término desta lição, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando no Divino Mestre o amparo de que todos nós necessitamos, para que possamos compreender as nossas desigualdades, nossas diferenças, procurando refletir nos nossos atos, nos nossos acertos, como também nos nossos equívocos. Dai-nos força e coragem para permanecermos de forma coerente com todos os ensinamentos que o Senhor vem nos ensinar. Que este Evangelho seja para nós o farol a iluminar a nossa consciência,
nosso pensamento, para que tenhamos uma vontade plena na compreensão dos direitos que competem a cada um de nós. Assim, Jesus, envolvidos nas vibrações do seu amor, nós te agradecemos, Mestre, pedindo aos espíritos amigos que visitem os nossos entes queridos, nossos familiares, todos aqueles amigos, irmãos que ora passam por suas necessidades. E que a paz augusta do seu Evangelho envolva-nos nesta manhã no manto de paz, de compreensão e serenidade. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos, hoje nós vivemos num mundo tão materialista que muitas vezes nós não compreendemos as nossas desigualdades. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes da verdade, mas com possibilidade de desenvolver os atributos que nos pertencem, como o pensamento, a inteligência, para que pudéssemos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos concedido, saindo do instinto, do automatismo, para desenvolver uma inteligência, uma razão que nos fortalece para novas escolhas. E a desigualdade da riqueza é um dos problemas que a humanidade vive, mas que não será resolvida sem compreender o valor do espírito, porque todos aqueles que já conquistaram suas experiências e que lhe foram angariadas pelo esforço, pela dedicação, pela renúncia, esses já conseguem ter uma inteligência mais avançada, mas não uma inteligência só intelectual, mas as experiências que a vida lhe ofertou regam todos os seus sentimentos com seus valores, com as suas experiências. Por isso que a reencarnação, ela tem uma finalidade educativa e que nem sempre nós queremos compreendê-la e achamos que a revolta, a insatisfação das nossas diferenças, das nossas desigualdades, não, vai resolver alguma coisa, e não vai, porque somos espíritos reencarnantes em busca de experiências espirituais. Tudo para nós é uma experiência que vamos conquistando de acordo com a vivência que nós vamos lidando com ela, desenvolvendo. Então, nós perguntamos por que Deus, né, concede a pessoas incapazes de fazer a riqueza frutificar? Porque a riqueza, ela é uma grande prova, ela é uma prova, ela é uma situação que bastante delicada, em que nos compete a vivenciar o bem, para que nós possamos sentir o valor do outro. A miséria já é a prova que nós já esbanjamos, que nós não valorizamos e que nós muitas vezes nem sequer lembramos dos talentos que Deus nos concedeu. E é por isso que o Evangelho vem nos mostrar de uma forma tão precisa que não adianta o homem, ou seja, os governantes, fazerem tudo para que torne tudo igual, porque diminuir a miséria é uma coisa, diminuir a fome é outra coisa, mas mudar a questão evolutiva, a questão do entendimento, do comportamento, da postura, isto só cabe ao nosso esforço para no cumprimento da lei de Deus. Então, quando Deus concede muitas vezes a oportunidade de frutificar o bem em todos nós, que essa é a proposta da lei do amor, ainda não compreendemos o amor dentro do nosso lar, ainda não conseguimos semear o bem, nós dividimos, separamos, estamos insatisfeitos, o dinheiro ainda é um grande inimigo nosso, porque nós queremos sempre a posse, o poder, né? E a riqueza é um meio de experimentar cada um de nós moralmente. De que forma temos utilizado toda essa beleza, toda essa oportunidade
de contribuir para o bem do outro. Muitas vezes nós queremos gozar a vida. O dinheiro, para muitos, serve para gozar a vida. Outros, na ambição, quantas inteligências ativas de porte intelectual avançada têm se perdido nessa reencarnação em busca do dinheiro, em busca do ter. E outros que nós compreendemos que existem, né, há ricos e pobres, porque Deus é justo, a cada um segundo as suas obras, e nós esquecemos muitas vezes que nós somos um espírito em evolução, esquecemos dos talentos que trazemos e muitas vezes os enterramos por nossa indiferença. E a pobreza, diferente da riqueza, ela promove um outro estilo de vida, de uma forma de pensar, como a paciência, a resignação, e a riqueza, muitas vezes, é a prova da caridade e da abnegação, da renúncia. Então, nós vamos ver que é preciso que a gente compreenda melhor o nosso papel na Terra. Não é dando casa, comida, que nós vamos tirar as pessoas da miséria, mas a oportunidade do trabalho, a oportunidade da educação, fará com que todos nós venhamos a sentir a grandeza de todas essas potências que estão dentro de nós. Mas um dos caminhos mais seguros que nós precisamos compreender é o valor da vivência do Evangelho em nossa vida. Por isso que a doutrina espírita vai nos mostrar o papel da lei de causa e efeito, que não é uma lei de punição, não é uma lei de igual a pena de talião, é uma lei que nos leva a experienciar novos momentos reencarnatórios, nas indas e nas voltas, indo ao mundo espiritual e retornando à Terra, para que nós possamos melhorar e evoluir. E nós estamos vendo que as possibilidades dos talentos que trazemos, muitas vezes, nos confortam, nos trazem força para que nós possamos estudar, avançar, contribuir com a ciência, e não muitas vezes usando a inteligência da tecnologia para as coisas, para o mal, para as coisas que estão tão distantes de Deus. Então, carece a cada um de refletir no que veio fazer, no seu planejamento reencarnatório, porque o planejamento reencarnatório, ele tem um eixo do equilíbrio que sustenta o espírito, que é a sua ambientação reencarnatória e o seu compromisso. E muitas vezes nós não aceitamos a nossa ambientação reencarnatória por trazermos na memória lembranças muito fortes do passado e que essas lembranças perpetuam na nossa intimidade espiritual, junto aos vícios, junto aos hábitos, sem compreender a força da providência divina quando somos convidados a voltar num novo corpo para educar, reeducar sentimentos, aprender a amar e vivenciar as leis de Deus. E essas leis podem, no momento, mudar o exterior, mas dificilmente muda o nosso coração. Então, nós vamos ver que daí vem a adoração enferma da revolta, do orgulho, e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada, o ódio, as dissensões, porque nós vemos que a origem do mal, ela reside no egoísmo e no orgulho. Então, todo o abuso de toda espécie, ela diminui a atuação do pensamento e nós percebemos que só seremos mais felizes quando verdadeiramente os homens compreenderem a lei do amor, da caridade e da fraternidade. Assim, nós convidamos a todos a ter um outro olhar, até mesmo para a sua família, quando nós temos filhos, irmãos, parentes, que parece que são bonificados com dinheiro, com as possibilidades do mundo. A esses competem um olhar diferente para aqueles outros que caminham ao seu lado. É dando amigos que nós recebemos. E esse evangelho de hoje nos leva a pensar, né, quanto nós estamos enganados, quantos equívocos com a riqueza.
sabendo que toda riqueza, ela é uma prova. Toda riqueza, ela tem uma finalidade útil. A riqueza é um meio de nos experimentarmos moralmente. E, ao mesmo tempo, ela é uma ação de progresso. Então, Deus não quer, né, que seus filhos, que nós fiquemos estacionados. A encarnação é um processo de evolução. Para isso, eu preciso refletir em mim mesmo, refletir no ser espiritual que nós somos. Por que tanto curso? O que nós estaremos fazendo? Será que é só com o olhar e a visão de ganhar dinheiro, de ter um bom salário ou de fazer o bem? É preciso que, quando a gente tenha essa oportunidade de termos talentos, de virmos com recursos financeiros que nos permite avançar, tenhamos a humildade e a simplicidade para lembrar que qualquer coisa pode ser nos tirado a qualquer instante. Tenhamos dentro de nós a humildade, o olhar compassivo para que nós possamos auxiliar aqueles que ainda passam por dificuldades, que vão experimentar e experienciar novas experiências no campo dos seus sentimentos. Agradeçamos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido e que a misericórdia infinita do seu amor esteja com todos nós. E nesta hora do passe, seja também uma hora de reflexão, lembrando daqueles que caminham conosco em situações mais difíceis. Às vezes, são situações apenas financeiras, mas tem moral, sentimentos, generosidade. São provas que nos educam e nos redimem. Mestre Jesus, que possamos receber dos Espíritos amigos todo este amparo, fortalecendo os nossos corações, os nossos pensamentos de esperança, de confiança e de alegria. Que Deus nos abençoe e que a hora seja para todos nós de reflexões profundas. Fluidifica a nossa água, Senhor, que elas nos revigorem e nos tragam bom ânimo. E assim, Jesus, com alegria em nossos corações, pedimos a Deus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que agasalhe-nos nesta manhã, trazendo força e coragem, resignação e simplicidade. Muita paz, amigos. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance o seu coração. Que assim seja.